Saudações a todos! Bem-vindos ao Blockbuster. Estamos de volta para falar da primeira temporada de O Cavaleiro dos Sete Reinos. Uma nova série no universo de Game of Thrones e a Casa do Dragão. A história acompanha a trajetória de Sor Duncan o Alto, que vai ficar muito famoso lá na frente. Aqui a gente vê os seus primeiros passos como cavaleiro andante ao lado do pequeno Egg. Jovem que guarda muitos segredos para essa história e para a história de Westeros. Vem com a gente. Você é um bom cavaleiro. O senhor verá. Bom, como a gente está falando de Game of Thrones e a Casa do Dragão, né, que foi a primeira série derivada desse universo, normalmente se espera grandiosidade. Mas assim como o livro original dessa história aqui, a série não busca ser grandiosa. Ela é pequena e ela tem que ser pequena. E isso funciona muito bem para essa narrativa que a gente está acompanhando ali dos de baixo, né? Já que o Dunk ele é um cavaleiro andante e ele passa ali pela ralé de Westeros, digamos assim. A gente não está acompanhando a dinastia, os reis. Pelo menos não no início. Pois é, a gente tem a presença de Targaryens, de outros personagens, de outras famílias grandes de Westeros, mas o que chama atenção é que é uma história 100% focada nos personagens, sabe? Na relação que os dois constroem, na relação deles com outros personagens que os cercam, mas o que é mais interessante, um diferencial, tanto de Game of Thrones quanto de A Casa do Dragão, são o tom e a comédia que existe um pouco mais nessa série. Algumas cenas, apesar de ter uma cena grandiosa de batalha, assim, a gente tem alguns pontos mais escrachados, sabe? Que servem mais como uma diferenciação do tom que a gente conhece das duas séries anteriores. Exatamente. Às vezes, quando a série finge, né, faz que vai ter um tom épico, ela corta abruptamente para um momento mais escatológico ali, mas até que faz sentido, né? Já que a gente, como eu falei, tá vendo uma série ali dos de baixo, da ralé de Westeros. E é uma série que ela é diferente em todo o formato. Ela tem só 6 episódios, os episódios têm meia hora de duração, então ela é feita para ser contida mesmo. E isso é bom, porque a gente vê um outro ponto de vista desse universo, sem ser aquela magnitude, aquela grandiosidade dos palácios, dos reis e por aí vai. Apesar da gente ter o conhecimento e perceber que tá no meio de uma politicagem bem... que a gente conhece bastante de Westeros. O que vão escutar de martelada nesse vídeo... Você não percebeu? Ah, tá! Assim como as outras séries, essa série é muito focada nos personagens, né? E como aqui a gente tá com uma gama um pouco mais reduzida, a gente não tá falando ali de pessoas que estão muito no escalão do poder, beleza, tem Targaryens, mas o próprio rei não tá presente. E também não tem muitas famílias. Exatamente, tem um núcleo mais centrado ali, mas todos esses personagens são muito importantes para a história e principalmente para a jornada de evolução dos nossos personagens principais, que a gente já fala deles. E o nosso primeiro destaque fica com Lionel Baratheon, né, que é interpretado pelo ator Daniel Winks, que a gente já conhecia de Magnatos do Crime. Ele faz um Baratheon, que é também uma família que a gente já conhece, né, muito carismático, sabe? Ele tem um jeitão muito desleixado, apesar de ser um lorde de uma das casas mais poderosas de Westeros. Não à toa, o futuro rei aí, quando a gente vê lá em Game of Thrones, é Baratheon. Mas o personagem, ele tem um carisma muito natural que conquista tanto o Dunk quanto a gente já no primeiro episódio. Então eu acho que ele acaba sendo o nosso primeiro destaque desse grupo de coadjuvantes. Não, com certeza, ele é muito divertido, muito engraçado, serve pro alívio cômico ali, mas também protagoniza momentos muito legais, né? Igual o momento mais grandioso ali, digamos, o ápice da série, ele tá bem presente, né? Sim. Que é o julgamento do Sete, e ele cumpre o seu papel ali e vira uma amizade pro Dunk também, fortalecendo o seu amadurecimento, o seu entendimento nessa sua jornada. E como a gente falou, a gente também tem a presença dos Targaryen aqui, e eu acho que o maior destaque, assim como a gente destacou o Lionel para Casa Baratheon, é o Baelor, com toda certeza, que é um Targaryen dos bons, né? Por incrível que pareça, né? Os Targaryen tem aquele ditado, né? Quando um Targaryen nasce, os deuses jogam uma moeda para cima. Ou ele vai ser muito louco, ou ele vai ser um rei bom. E o Baelor, digamos que era o lado da moeda bom. Os Targaryen são degenerados, incestuosos, tiranos. Antes de continuar rapidinho, a gente não avisou no início, mas esse vídeo vai ter um pouco de spoiler, já que a série durou aí durante 6 semanas, né, com episódios semanais, então a gente vai tomar uma liberdade aqui de falar um pouco mais com spoilers da série. Aproveita essa pausa para deixar o seu like, se inscrever no canal e comentar o que você achou da série. Será que me saí mal? Então, como eu tava falando do Baelor, né, infelizmente ele veio a falecer nesse episódio, então foi uma coisa que a série deu de importante para a história macro daquele universo, né, que foi matar um herdeiro do trono, e ele serviu muito bem aquela jornada, e ele também protagonizou o que foi o momento, assim, eu acho que mais épico. Como eu citei ali, o ápice da série,
o momento mais épico foi o julgamento do Seth, mas principalmente quando ele escolhe entrar no julgamento ao lado do Duncan. E além dele, a gente tem a presença de outros Targaryens que acaba sendo bem interessante, né? São vários Targaryens de outros jeitos, mas o também que chama atenção, como contraponto do Baelor, é o Aéreo. Que aí é o Targaryen do outro lado da moeda. Aí é o louco. É um louco, ele é claramente um monstro. A gente tem toda a relação dele com os irmãos que, tipo assim, não gostam dele, sabe? Então é um contraponto muito grande ao Baelor, e a presença Targaryen acaba se tornando uma das coisas mais grandiosas da série, né? Já que não tem a parte do ápice da politicagem desse mundo, a presença dessa grande casa, né, dessa dinastia, acaba se tornando um personagem por si só no meio da série. Perfeito. Além deles, vale também a menção ao Maekar, irmão do Baelor. Também tem o Daron, que é o bêbado, né? Também é um dos filhos do Maekar. E também o Valar, filho do Baelor, que morreu, que a gente falou que são os Targaryens mais presentes ali da série. E por último, antes de passar para os nossos protagonistas, eu gostaria de destacar aí o Raymond Fossoway, que teve um destaque muito grande como uma pessoa muito honrada também. Essa série fala muito de honra, né? Uhum. E ele é um membro da casa Fossoway ali, que acaba divergindo do seu primo, que é o Lorde da casa. Ele entra no julgamento ao lado do Duncan e é nomeado cavaleiro ali mesmo, na cena incrível. Eu diria que, fora os dois protagonistas, ele tem um mini arco ali, sabe? De evolução própria, tanto na parte da sua casa quanto na parte da amizade dele com o Duncan. E, é claro, a gente precisa falar do alicerce da série, que são esses dois, já que a série é deles e é sobre eles, Dunk e Egg. Sim. Primeiro a gente começa por uma coisa clássica desse universo Game of Thrones, que são os atores que são achados. A gente tem no protagonista, né, o Duncan, o ator Peter Cleffey, que era jogador de rugby e tem aqui o seu primeiro papel, mano. E assim, ele é um poço de carisma, ao mesmo tempo que ele é completamente inocente em relação ao mundo que ele tá vivendo, sabe? Ele não sabe se relacionar com as pessoas, ele não sabe os conceitos desse mundo de cavaleirismo, sabe? De justas, de torneio. Então, a gente acompanhando esse cara como protagonista se torna uma coisa muito diferente para essas séries, né? Que a gente tanto acompanha e tanto gosta desse universo. Diferente de muitos personagens em Game of Thrones e Casa do Dragão, é muito fácil gostar do Duncan, porque apesar dele ser muito inocente, ele não saber de como entende, ele quer entender, né? Ele quer muito ser o cavaleiro, essa é a razão da vida dele, então você compra imediatamente essa motivação dele e a gente acompanha até o final essa jornada que é muito bonita. Ele é realmente um personagem muito adorável e genuinamente legal de acompanhar. E assim como foi o primeiro papel do nosso querido Dunk, também foi o primeiro papel do nosso querido Egg, já que o ator Dexter Saul Ansel marca a sua estreia aqui no cinema e na TV com o papel de Egg. E ele também manda super bem, uma criança muito astuta, cara. Mano, ele é a definição de poço de carisma. Ele é poço de carisma, poço de fofura, e ele consegue entregar exatamente o que o Egg pede, o personagem. Como a gente falou, esse vídeo vai ser com spoilers, então toma cuidado de novo. Ele é um Targaryen, sabe? E eu acho que ele tem essa dualidade, mesmo sendo um ator muito jovem, ele tem essa dualidade de saber muita coisa, de ter muito conhecimento e ao mesmo tempo querer se afastar da família, que ele sabe, ele reconhece que é uma família de pessoas problemáticas. E ele tem essa vontade, né, de seguir como escudeiro do Duncan, de se afastar da família. Eu acho que isso, juntamente com esse poço de carisma e poço de fofura que o ator mano, é uma conjunção, uma união perfeita para a série, que já é sobre os personagens. E a gente tem essas qualidades dos atores, dos personagens unidas, sabe? Então acaba se tornando uma coisa muito especial nesse universo de Game of Thrones. Todo cavaleiro precisa de um escudeiro. E me parece que você precisa mesmo. E a temática que essa série propõe, né, vinda desses protagonistas, é muito forte. Do lado do Egg, justamente, a gente tem essa renúncia ao nome Targaryen, ao cabelo, né, ou seja, aos símbolos que remetem à casa Targaryen, já que ele tá renegando ali sua casa, porque ele tem ódio do irmão, enfim, não tem uma relação muito boa com o pai também. Isso é muito legal de ver ele tentando trilhar o seu próprio caminho. E para onde ele vai? Ele vai ali para baixo, né? Ele vai querer ser escudeiro, ou seja, ele não quer começar como cavaleiro, ele quer começar como escudeiro. Ele entende que esse é o caminho necessário e ele é uma pessoa, né, uma criança ali muito boa. Já do lado do Duncan, a gente tem essa exploração muito forte da honra, coisa que vinha do Ned Stark também lá em Game of Thrones, só que tiveram caminhos muito diferentes, né? Já que o Ned Stark, ele morreu por sua honra, já que, assim, aí é um julgamento de valor, né? Ele foi honrado até demais, ele não teve a maldade, a malícia ali nos corredores da coroa para poder saber lidar direito.
Já que o Duncan, como ele é um cavaleiro de fato, né, ele não é lorde de nada, essa honra dele é o seu escudo, né? Sim. Essa honra dele é tudo que ele tem. E ele é uma pessoa honrada demais também. Ele faz o certo pelo certo, ele não se importa com nomes, com casas, ele não se importa com nada disso, ele se importa com fazer o certo. Afinal, como ele diz, o dever de um cavaleiro é proteger os inocentes. E também a vida dele é sobre isso, é seguir o que o Sir Alan ensinou pra ele do que é ser um cavaleiro. É basicamente seguir essa honra, o que ele acha que é certo. Tanto que a gente tem aquela cena épica dele chegando para os lords e perguntando, né, se não existia mais um cavaleiro, um lorde honrado em Westeros. Não há cavaleiros de verdade entre vocês! Pois é, porque essa série ela acaba mostrando muito dessa honra que falta justamente em Westeros, né? Uhum. Quando ele pergunta, é quase como se ele estivesse perguntando para as outras séries, sabe? Sim. Já que tem sempre tanta traição, tanta falsidade, tanta fofoca e por aí vai. E aqui não, cara, ele pergunta, não tem honra entre vocês, porque ele é um cavaleiro, tipo assim, dos mais puros. E pra finalizar, tem justamente essa relação com o Sor Arlan, que é muito boa, né? Já que o Duncan, ele vivia ali na Baixada das Pulgas, vivia à margem da sociedade, e ele foi protegido pelo Sor Arlan, e isso bastou para ele querer segui-lo para sempre e seguir esse exemplo de honra, né? E por mais que o Sor Arlan não fosse o melhor exemplo do mundo, o que importava era como o Duncan enxergava ele. Então o Sor Arlan não era o melhor cavaleiro do mundo, o Sor Arlan às vezes batia no Duncan, mas o Duncan sempre o enxergou como alguém honrado, porque o que importava era isso, foi alguém que o protegeu no momento de necessidade. E ele buscou passar isso à frente, tanto que o Duncan assume a posição de Sor Arlan para o Egg. E isso é tão bem demonstrado que na cena final lindíssima da série, a gente tem o Dunk e o Egg andando de cavalo E a presença do Sor Alan ali que vai pro lado, como se a jornada dele tivesse sido encerrada. Ele formou o Duncan um cavaleiro, de fato, apesar de não tê-lo nomeado oficialmente, mas ele transformou-o num cavaleiro a partir do exemplo, e o seu papel estava cumprido. Agora o Duncan vai fazer a mesma coisa pelo Egg. começando uma jornada, né? Ali é claramente uma cena clássica de terminando uma jornada e começando outra. Uma aula dessa série, assim, em como fechar um arco de uma temporada. O círculo fechadinho é muito bonito e muito bem feito. E já indo agora para o nosso saldo final, como a gente falou, é uma série menos grandiosa, mas que a gente ainda tem o conhecimento e percebe que está ambientada nesse universo de Game of Thrones e a Casa do Dragão. E apesar de ter uma cena de batalha, o foco da série não é esse, é o foco aos personagens, e eles conseguem fazer isso com muita habilidade, sabe? Nessa relação dos dois protagonistas, em todos os que o cercam mesmo. E a gente tem também uma qualidade muito grande dessa série, que são nas pequenas cenas. Você citou rapidamente o exemplo do Egg olhando no espelho e o seu cabelo crescer, sabe? É nesse tipo de cuidado, é nesse tipo de carinho que o roteiro coloca pra série, que a gente consegue nos conquistar ainda mais, sabe? E, claro, a gente não pode deixar de lado também toda a parte técnica enorme de Game of Thrones, que continua nessa série, apesar de ser uma série menor, de menos episódios, de menor duração, que são de 30 minutos, é uma série que mantém o padrão altíssimo de ambientação, trilha sonora, de figurino, sabe? Então, a gente está claramente imergido nessa história, sabe? Mesmo não sendo nada muito épico, só que ela dos personagens, sabe? Do íntimo deles. Ela é muito coração. A série é muito coração. Muito coração. E eu acho que isso me conquistou, assim, muito fácil, se tornando facilmente uma das melhores coisas de Game of Thrones. Eu concordo plenamente em número e grau, porque é uma série muito bem feita, tecnicamente, mas também rica em temas. É uma série que aquece o coração ali, já que tem personagens muito amáveis, né? Coisa que é difícil de achar em Game of Thrones, que é excelente, uma excelente história, mas você acompanha ali mais pela curiosidade, pelas intrigas políticas e tal. É difícil se apegar a alguém. Quando você se apega, a pessoa é... Só que aqui, cara, são personagens completamente amáveis, que é gostoso de acompanhar, então a série realmente acerta muito nisso. É realmente um frescor para esse universo, é muito legal de acompanhar, e já marca aí o início de 2026 muito bem, com certeza deve despontar lá no final como uma das melhores séries do ano. E é melhor que a segunda temporada de A Casa do Dragão. E se você gostou da série tanto quanto a gente claramente gostou, fique tranquilo, porque ano que vem, em 2027, já sai a segunda temporada. Essa primeira temporada é inspirada no conto O Cavaleiro Andante, dos contos de Dunk e Egg, também são escritos por George R. Martin, e a segunda temporada será inspirada no conto A Espada do Juramentada, que também foi escrito pelo mesmo autor. Existem 3 contos, né, e essa série aparentemente vai seguir essa toada, né, de a cada temporada um desses contos. E lembrando que o showrunner dessa série, o Ira Parker, falou que o George R. Martin revelou 12 ideias de outros contos
para o Dunk Egg. Então essa série pode acabar sendo estendida, né? A gente só espera que o George R. R. Martin publique os contos, mas também publique as Crônicas de Gelo e Fogo. Né? Pra acabar essa saga, Meu porque Deus. se vocês não sabem, a série acabou, mas o final foi inventado, né? Já que os livros ainda não acabaram. Então, George R. R. Martin, que com certeza está assistindo esse vídeo, pelo amor de Deus, posta logo o final que a gente tá querendo saber. Então, como o Daniel falou, já vai ter segunda temporada ano que vem, mas tem mais Game of Thrones, né? Esse universo. Verdade. Esse ano ainda. Em junho, teremos a 3ª temporada de A Casa do Dragão, então a gente vai poder retornar aí ao Westeros uns anos antes, né, de onde se passa essa série, mas enfim, de qualquer forma é bom voltar. Aí a gente volta pra politicagem, as grandes batalhas, as grandes guerras. Dragões. Isso, a gente espera que tenha realmente uma escala e que a segunda temporada decepcionou um pouco. Então é isso, se inscreve aqui no canal para você não perder nada, nenhum dos nossos vídeos de filmes, séries, vlogs, resenhas, trends e etc. Assim como você pode seguir a gente no Instagram, tem muito conteúdo por lá também, sempre tem várias notícias desse mundo do entretenimento e da cultura pop. E a gente se vê no próximo vídeo. Até a próxima.